Agora a gente vai falar de NBA, uma das ligas mais incríveis se você considerar todos os esportes, né? Eu como um fã do Los Angeles Lakers, viu, Fernanda Gentil? Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, só craque, mas nem sempre foi assim, viu, Fer? Verdade. O fato é que a NBA está completando 70 anos de história e por isso a gente fez uma série de reportagens de 3 episódios. Hoje é o primeiro, vamos falar, claro, dos primórdios, das raízes da NBA. O vento é testemunha invisível do tempo. Numa quadra de basquete, o tempo é menino apressado. Corre regressivo em minutos, segundos, milésimos. Dominá-lo não é para todos. Alguns o fizeram e fazem além. Gerações que controlaram a arte desse jogo, da bola na cesta. Das ruas para os ginásios para a história. É uma linha do tempo admirável, de estrelas que transformaram a NBA na maior liga de basquete do mundo. Os mais jovens podem falar dos astros atuais, LeBron James, Stephen Curry. Um pouco mais atrás, de Kobe Bryant. Os mais experientes certamente lembrarão do Dream Team, o time dos sonhos, que encantou na Olimpíada de Barcelona. Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan. Uau! Eram tempos das grandes rivalidades entre os clubes, aqui chamados de franquias, que cresceram pelas mãos de lendas, que desfilavam talento num passado ainda mais distante. Dessa jornada que começou 70 anos atrás. Uma reunião da terceira idade. Um encontro em que os senhores contam os feitos da juventude. Só que esses aí tem cada uma para contar. Conselho de amigo, puxa uma cadeira e ouça as melhores histórias sobre esse jogo. 7 décadas atrás, os donos das arenas de hóquei no gelo da América do Norte queriam manter os ginásios lucrativos durante o verão. Decidiram então criar uma liga de basquete. Eram somente 8 times na primeira temporada. Toronto, no Canadá, foi a sede do jogo inaugural, no prédio de fachada intacta. A NBA fez seus primeiros pontos. Não demorou muito para conhecer suas primeiras lendas. O velhinho que domina as atenções nessa reunião foi a maior delas. Aquele senhor ali tem 11 anéis de campeão da NBA. Muito desse mundo gigantesco de hoje se deve a Mr. Bill Russell. Com a camisa 6 do Boston Celtics, Bill Russell foi o protagonista do maior período de domínio de um clube da história. 11 títulos em 13 anos. Uma dinastia insuperável até hoje. Bill Russell. Ele foi o melhor, ele é o número 1, o maior que a liga já teve. Aos 83 anos, Bill Russell não dá mais entrevistas por motivos de saúde. Mas todos fazem questão de falar sobre ele. Você ver aquilo naquele tempo era um trabalho de corpo único que ele levou da universidade para o basquete profissional. Bill Russell é o grande embaixador da NBA, reverenciado por todos nós até hoje. Tanto que o troféu de melhor jogador das finais da NBA leva o nome de Bill Russell. Pelos tocos e por todas as coisas que ele fazia, Russell foi o atleta que mais influenciou nos títulos para o seu time do que qualquer outro jogador na história. Mas esse gênio teve um rival à altura. E não estou falando dos 2,16 metros.
Diante do sempre discreto Russell, surgiu um gigante falastrão, Will Chamberlain, hoje já falecido. Chamberlain on a great pass by West. Will Chamberlain. Um bicampeão de NBA que colecionou marcas individuais. Único na história a ter média superior a 50 pontos por jogo numa única temporada. O dono do recorde de rebotes numa partida, 55. E o mais impressionante, o cara que fez 100 pontos no mesmo jogo. 55 anos depois, algo ainda inédito na NBA. Se fala muito, recorde é para ser quebrado. Me prove. Porque esse de 100 pontos num jogo jamais será quebrado. Daquela vitória histórica do Philadelphia sobre o New York Knicks em 1962, não há filmagens ou fotografias do jogo. Apenas uma única imagem. A foto do pivô com o número do recorde escrito num papel. Ninguém vai fazer aquilo nunca mais. O que ele fazia no basquete jamais será repetido. Muita gente fala, o melhor é Michael Jordan. Não, eu digo que é Will Chamberlain. A lot of people say Michael Jordan, I say Wilt Chamberlain. Com essas lendas, recordes, a NBA parecia consolidada. Mas uma liga rival, a ABA, passou a ser uma ameaça. Se a NBA apresentava um basquete tradicional, a ABA trazia um jogo mais dinâmico, livre, com o espírito das ruas. E trouxe regras inovadoras, como a linha dos 3 pontos. A ABA também reunia o maior número de estrelas dos anos 70, que traziam, além do talento, o show. A NBA disse, pera lá, abriu o cofre e incorporou a liga concorrente. Quando as ligas estavam em guerra, estavam atrapalhando uma outra. Aí, lá por 1976, finalmente elas se juntaram. E a NBA levou da ABA a intensidade, o arremesso de 3 pontos, os 3 árbitros. A NBA foi muito esperta. Viu no fim dos anos 70 que precisava de profissionalização. Comprou a ABA e passou a fazer marketing em cima dos jogadores. Isso fez com que públicos diferentes passassem a acompanhar o basquete. Para ver todos aqueles craques jogando uma única competição. Entre eles estava um certo doutor Julius Erving, o Dr. J. O showman. O Dr. J nos anos 70, que veio da ABA, era muito extravagante na quadra, cheio de enterradas, muita firula, jogadas de efeito. O tamanho dessas mãos tem culpa nisso. O que ele conseguia fazer com a bola de basquete era incrível. Aquelas mãos gigantes. Ele envolvia a bola, parecia ter bola de vôlei na mão dele. Um cara muito atlético, de habilidade assustadora, capaz de pular e enterrar da linha dos 3 pontos. Aprendi a jogar com as 2 mãos, ter boa impulsão com a perna só e fazer movimentos no ar. Julius Erving movimentava além do jogo. O estilo excêntrico extrapolou a quadra. Dr. J levou sua cara pra rua. Influenciou a moda naquele tempo. Eu fui um dos poucos caras que as pessoas olhavam de forma diferente por causa do meu estilo, mais chamativo. A atitude no jogar, no vestir, no falar. Dr. J se posicionava politicamente contra o preconceito racial, pelos direitos humanos. Virou um crítico da Guerra do Vietnã. Mesmo com, talvez, seu primeiro astro pop, a NBA não decolava como negócio. O basquete sofria com a imagem marginalizada pelo comportamento de muitos atletas. O consumo de drogas era comum. Crise de reputação, crise financeira, audiências de TV em queda, baixo público nos ginásios. Causa e consequência. O jogo precisaria, mais uma vez, se reinventar.
No segundo episódio da série, o Esporte Espetacular vai contar como uma rivalidade salvou a NBA da falência. E também o surgimento de um dos maiores atletas de todos os tempos. Olha, na semana passada a gente começou a exibir NBA 70, uma série de reportagens sobre a história galáctica da Liga de Basquete Profissional dos Estados Unidos, né? E naquele primeiro episódio, a gente falou do início de tudo na década de 40 e também dos primeiros ídolos. Mas também teve um momento difícil, com perda de popularidade e de interesse. Foi aí que quando nos anos 80 e 90 surgiram os grandes mágicos. No episódio de hoje a gente vai ver da rivalidade entre Larry Bird e Magic Johnson a Michael Jordan. Para muitos, o melhor de todos os tempos. Quantas crianças já não fizeram isso? Uma parede, um lápis e a ansiedade por centímetros a mais. Nos anos de 1970, um garoto americano estava especialmente preocupado com a altura. Era baixinho, coitado. Por isso, foi barrado no time da escola. O nome dele? Michael Jeffrey Jordan. Enquanto o menino vivia o dilema do crescimento, dois caras mais velhos já eram grandes no basquete universitário. Um negro cheio de habilidade, um branco cheio de precisão. Irving até pensou, quando pequeno, ser comentarista de basquete. Larry, acredite, ainda bem jovem, chegou a largar a quadra, virou gari. Mas a vocação dos dois não era vassoura nem microfone, era com bola na mão. Sempre juntos, em lados opostos, se enfrentaram na final de basquete universitário mais assistida de todos os tempos. Aquela rivalidade chegou à NBA. Larry Bird no Boston Celtics, Irving Magic Johnson no Los Angeles Lakers. Magic, gênio precoce. Aos 20 anos, não só ganhou o campeonato de estreia, mas se tornou o primeiro novato a conquistar o prêmio de melhor jogador das finais. Ver Magic em quadra era inacreditável. Eu nunca vi ninguém jogando como ele. Foi assim da escola, pro universitário, pra NBA. Sempre uma atração. Sempre o cara que todo mundo ia assistir. Um armador de 2,4 metros, Magic era um ET naqueles tempos. Como alguém daquela altura tinha a leveza, a graciosidade que Magic tinha. Armador de mãos mágicas, do drible, do passe. Olha para um lado, toca para o outro. Só presenteando os companheiros na boca da cesta. Como o pivô Kareem Abdul-Jabbar, o maior pontuador da história da liga. Magic, mais do que uma máquina, transformou o Lakers em um espetáculo, em um show. É o que o dono do Lakers queria. Fazer o time ser divertido, reunir astros do cinema ali, na beira da quadra, e se tornar o maior espetáculo de Los Angeles. Afinal, estamos falando de Hollywood. Hello, Brazil. Welcome to Hollywood. Só que um velho conhecido, ao mesmo tempo, fazia igual no Boston Celtics. Larry Bird, para mim, foi uma lenda. Representa o Celtics com valor e bravura. Larry Bird, o jogador completo. Passe. Defesa. Arremesso. Ele é o mais completo jogador dos Celtics da história, um dos maiores de todos os tempos do basquete. Quando pensamos em Boston Celtics, o nome que vem à mente é o do Larry Bird. Larry Bird não pulava, não corria e jogava melhor que todo mundo, cara. Um fenômeno. Quem gostou mesmo foi a NBA.
O duelo Magic e Bird reacendeu a paixão pelo basquete. Era como assistir a Pelé contra Messi, um contra o outro, o tempo todo. One-on-one, every time. O público voltou para os ginásios, para frente da TV. Foi muito intenso. Os torcedores do Celtics e do Lakers não se gostavam. A rivalidade deles trouxe uma nova vida para a NBA, porque chamou atenção ao redor do mundo. Ano sim, ano também, lá estavam os dois na final. Aqueles dois times disputaram 10 anos sempre eles. Quando não era um, era o outro, quando não era o outro, era um. E aquilo criou uma rivalidade muito positiva. Eles dominavam o jogo. Na década de 80, nenhuma final de NBA foi disputada sem que Magic ou Bird estivessem em quadra. Larry Bird conquistou 3 campeonatos, Magic Johnson 5. Mas essa rivalidade histórica já estava abrindo passagem para uma outra, por conta do que o jovem estava fazendo a 2.700 quilômetros de Los Angeles. Aqui do outro lado do país, na fria cidade de Chicago. Esse cara tinha 21 anos e surgiu voando sobre os adversários. Magic Johnson ganharia um outro adversário genial, que superaria inclusive os 5 títulos que ele conquistou. Michael Jordan foi 6 vezes campeão da liga, não perdeu nenhuma final sequer. Para muitos, o maior da história. Minha opinião, Michael Jordan. Michael é o melhor de todos os tempos. Todos amamos Michael Jordan. Ninguém chega perto de Jordan. Ninguém. No one. Pois é, aquele menino baixinho cresceu, aceito no time do colégio, brilhou na universidade. Talento acima da média que escancarou as portas da NBA. Michael Jordan encantou Chicago desde os primeiros minutos em quadra. E ainda é símbolo da cidade quase 20 anos depois de ter deixado o clube. Em ginásios, lojas, restaurantes, museus. Jordan é um ícone de muitas gerações. O melhor, o maior e o mais forte. O mais preciso ao traçar o caminho da bola até os pontos. O mais elástico a se lançar do chão em direção à cesta. Ele é um mito do esporte, né? Ele ficou conhecido pela enterrada. Acho que você fala de basquete, todo mundo já pensa nele, Michael Jordan. Jordan não inventou a enterrada, mas patenteou muitas maneiras de fazê-la. O homem que voava com a língua para fora. Contra este senhor, protagonizou uma das mais espetaculares disputas de enterrada da história. Enfrentar um cara desses, amigo, era de tirar o fôlego. É realmente difícil colocar em palavras o quão especial que era. Como Dominique Wilkins pode esquecer? Só que o talento fora de série não era acompanhado de troféus. O Chicago era um time de um homem só e enfrentava rivais consolidados. Os Bulls paravam numa barreira chamada Detroit Pistons, os bad boys da NBA. Lambier, Rodman, Isaiah Thomas, John Sally, Joey Dammers, e esses caras sempre superavam os Bulls. Isso até a temporada que começou em 1990. Foi uma grande época. O time certo na hora certa. Foi especial jogar com aquela geração do início dos anos 90. Horace Grant se somou aos talentos de Scott Pippen e Michael Jordan. E aí, o Chicago superou pela primeira vez o Detroit Pistons no mata-mata. Chegou à final da NBA.
contra o Lakers e Magic Johnson. Era o ano da passagem de bastão. A NBA começava uma nova dinastia de um time e de um astro. Eles já tinham perdido tanto antes e finalmente foram campeões. Foi algo grandioso para Chicago. Pelos anos seguintes, os torcedores de Chicago foram os mais felizes da NBA. Cresci em Chicago, vendo Jordan e Scott Pippen de perto. Eu fui a criança mais sortuda do mundo. Foram 6 finais e 6 títulos. Chicago Bulls. Eu não enxergo um outro time dominante como aquele Chicago Bulls, nessa geração que está vindo. Ninguém vai chegar perto do que foi aquele time dos anos 90 do Chicago Bulls. Jordan foi eleito o melhor jogador em todas essas finais. Há algumas partidas são lembradas até hoje por quem viu Jordan em ação. Nas finais do 5º título contra o Utah Jazz, Jordan ficou doente. Mesmo esgotado, ele foi para a quadra. Com 40 graus de febre, 38 pontos. O corpo pedia descanso, mas a mente de Jordan não escutava isso. E ele seguiu lutando até a vitória. E esse foi o melhor jogo que Jordan já fez. Jordan foi decisivo até o último lance da última conquista. Novamente contra o Utah Jazz. A 40 segundos do fim, o Chicago estava perdendo por 3 pontos. Jordan marcou 2. Depois roubou a bola para o último ato. Era como se, naquele lance, ele quisesse se resumir. Aguardou o tempo exato para deixar o marcador no chão com um drible. E subiu para o arremesso certeiro. Da vitória, do título, o último arremesso dele com a camisa do Chicago Bulls. E no meio disso tudo, ainda teve uma Olimpíada. Como se isso fosse um detalhe. Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan jogando juntos. O assédio dos jornalistas e dos próprios atletas de outros países. Assistir ao time dos sonhos é como ver Baryshnikov dançar dentro de um quadro de Picasso. Em 92 eu vi o melhor time que eu já vi jogar na vida junto na Olimpíada de Barcelona, que era o Dream Team americano. Só havia uma maneira de dar um título a tantos craques de tantas rivalidades do basquete americano: juntá-los. Bird, Magic, Jordan e mais outros 9 craques no mesmo lado. Ali estava o maior time da história. Ali estavam quase todos. 90% dos grandes jogadores dos Estados Unidos estavam naquela seleção ali. E eu tive a honra e o prazer de jogar contra eles. Inesquecível para quem jogou contra, privilégio para quem fez parte daquilo. Jogar no Dream Team foi uma experiência incrível. Nossos treinos eram muito mais difíceis do que qualquer coisa que fizemos na Olimpíada. O time dos sonhos consolidou a popularização do basquete no planeta. Michael Jordan virou um rosto mundial. Foi parar no cinema, nas propagandas, na prateleira. Mesmo há anos aposentado, ainda segue faturando. A marca Michael Jordan não envelhece. Heard all those new kids from downtown. They won't leave you alone. Fresh face, meet the pressure. Fresh face alone. Oh kid, you don't get it yet. Fernanda Gentil, nas últimas semanas a gente mostrou aqui no Esporte Espetacular a história da maior liga de basquete do mundo, a NBA. Começou em 1947, faz a conta, estamos em 2017, são 70 anos. 70 anos e muitos craques. A gente falou, por exemplo, do Bill Russell, que está aqui, ó, camisa 6 do Boston Celtics, que dá o nome ao troféu do melhor jogador do ano, MVP, chama Bill Russell por causa dele. Mas foram outros craques, como Dr. J, Julius Erving, Larry Bird, um homem que arremessava demais,
Magic Johnson, o rei das assistências, e o rei de todos os reis, Michael Jordan. É muito maior de todos os tempos. Agora, vamos falar então da nova geração, né? Dos caras que mantiveram em altíssimo nível o legado dessas feras aqui. Por exemplo, o gigante Shaquille O'Neal tem 2,16 m, mas tem o pé torto também. Ele mostrou o pé essa semana, bem complicada a situação no pé dele. Agora, tem também o monstro Kobe Bryant, do seu Los Angeles Lakers. Eu sei que dá uma balada em você, eu sei. E também os ídolos que disputam atualmente o posto de melhor entre os melhores. LeBron James, Stephen Curry. Ou seja, pra você de casa agora, prepare-se. O terceiro e último episódio da série NBA 70. Não pisca. Porque muita coisa pode acontecer enquanto suas pálpebras encostam uma na outra. Nesse jogo da magia, do encanto, dos gigantes. Mas acredite, eles já foram maiores. O corpo foi mudando, na verdade, afinando. Em 14 anos, o peso médio dos jogadores caiu de 102 para 100 quilos. Hoje, os pivôs tradicionais, pesadões, quase sumiram. Os caras continuam grandes, mas estão mais finos, esguios, longilíneos. Giannis Antetokounmpo é um exemplo dessa mudança de corpo na NBA. Eu acho que está definitivamente se tornando uma tendência. E a gente vê isso no processo de escolha dos novos jogadores. E também quem já está na liga. Tem aí o Kevin Durant, eu, Anthony Davis e muitos caras que podem jogar em mais de uma posição. Os corpos estão mais atléticos porque hoje se tem muita tecnologia disponível. Hoje se tem treinador específico para tudo. Você aprende a pular, os treinos específicos colaboram para isso, coisas que não tínhamos no passado. E isso mudou o jogo. Atletas que antes ficavam no garrafão, agora saem mais, arremessam de longa distância. O arremesso de 3 pontos foi o responsável por essa mudança. Ele deixou a quadra muito maior e mais difícil para as equipes defenderem todas as armas ofensivas do adversário. Este jornalista especializado em estatística fez um comparativo. 30 anos atrás, quando a regra incluiu a linha dos 3 pontos, as equipes tentavam, em média, 50 arremessos de 3 em toda a temporada. Atualmente, tentam próximo de 40 arremessos de 3 por jogo. Difícil você ver novamente por aqui um rapazinho como esse. Shaquille O'Neal, um dos últimos pivôs clássicos da NBA. 2,16 m, 147 quilos. 4 vezes campeão, sendo um tricampeonato pelo Los Angeles Lakers. Eleito o melhor atleta das 3 finais. Com a ajuda de um dos melhores jogadores da liga, Kobe Bryant. O cara que muitos comparam não apenas com o estilo de Michael Jordan. Kobe é o maior de todos, melhor que Jordan. Kobe Bryant better than Jordan, yeah. Ninguém ganhou 6 títulos, mas Kobe Bryant ganhou 5, fez 7 finais. Estava decidindo o título como o Michael Jordan decidiu, jogando muito parecido com ele. Então é muito difícil você falar que o Michael Jordan foi melhor que o Kobe Bryant. Certo é que, mais uma vez, Los Angeles Lakers tinha a estrela máxima da liga. Cara, jogar com o Kobe foi uma experiência única, porque ele fazia tudo com muita qualidade. E os torcedores do Lakers ganhavam um outro super ídolo. Quando ele fez 81 pontos num jogo, eu tava aqui. Ao todo, foram 5 títulos pelo mesmo clube.
Kobe's great, you know, he taught me a lot about. Kobe é ótimo. Ele me ensinou muito sobre caráter, sobre fome de conquista, sobre foco. No ano passado, Kobe Bryant deixou a liga, mas jogadores de uma geração brilhante já estavam em quadra. Entre eles, 2 caras. Stephen Curry e LeBron. Unidos pela mesma cidade, pelo mesmo endereço, pela mesma maternidade. Tudo começou aqui, na maternidade do hospital da cidade de Akron, que a gente também pode chamar de incubadora de estrelas. Deixa eu explicar. Em dezembro de 1984, Mamãe Glória saiu daqui carregando seu primeiro e único filho, LeBron. Pouco mais de 3 anos depois, em março de 1988, Del e Sônia deixaram a maternidade com o filho mais velho do casal, Stephen. LeBron James e Stephen Curry nasceram no mesmo local, com uma diferença de 39 meses. Essa coisa de rivalidade vem de berço. Curry, ainda pequeno, se mudou de estado, acompanhando o pai, que era jogador. O basquete estava na genética. E nos últimos anos, essa camisa virou símbolo de popularidade. Apenas veja e escute. Crianças e adolescentes o idolatram. Os adultos se impressionam com a capacidade que ele tem de acertar de longe, de bem longe, de muito longe. O cara é um fenômeno. Porque ele treina pra cacete. Tudo isso de mão santa é mentira. Quem não treina não vai jogar bem basquete. Por 3 anos, Curry quebrou o recorde de acertos de 3, chegando a 402 na última temporada, o maior da história da NBA. E é dele também o recorde de cestas de 3 numa mesma partida, 13, que Curry fez na atual temporada. Tenho um estilo diferente de jogar, é natural para mim. Da forma como a NBA está indo, você tem que ter bom arremesso, tem que ter habilidade, dominar bem a bola, fazer coisas diferentes, ser versátil o quanto puder. Quando Stephen Curry alcançou o auge da eficiência, teve um reencontro com o colega de maternidade. St. Vincent St. Mary. Depois de LeBron James, essa escola jamais foi a mesma. Willie viveu tudo aquilo dentro de quadra. Esse é o Fab Five, os 5 fabulosos. Ele fez parte do quinteto mais famoso das escolas do país naquele tempo. O time 3 vezes campeão do estado de Ohio e uma vez campeão nacional do ensino médio. Mesmo criança, ele sempre foi grande, mas com muita habilidade, ótimo jogo de pernas, tinha um claro talento especial. Mas ele desenvolveu esse talento, trabalhou muito, ficava na academia. Willie nos conta isso no ginásio do colégio, reformado. LeBron bancou a obra. Hoje, adversários na liga, o jogador Carmelo Anthony dividia as atenções dos olheiros com LeBron na época. Ele era um garoto que amava jogar e era muito competitivo. Foi incrível testemunhar esse início. LeBron James mexeu com o país, a ponto de fazer um jogo de escola ser transmitido ao vivo nos Estados Unidos. Aquilo foi uma loucura. De repente, o nosso colega estava nas capas de revistas do país como o atleta júnior do ano. O talento fora de série fez LeBron pular uma etapa natural para os jogadores. Ele não passou pela liga universitária. Foi da escola para a NBA. Sem essa cidade e sem a escola, eu não seria o que sou. Além da batalha que tive quando era criança com a minha mãe para superar as dificuldades. Mas eu não estaria aqui se não fossem estas lutas. Então, Akron é o melhor lugar para mim. E LeBron foi escolhido pelo time do seu estado, o Cleveland Cavaliers. LeBron James! LeBron James!
A equipe logo ganhou um protagonista. Mas o título, para os torcedores, para o clube, para a cidade, não vinha. E uma notícia caiu como uma bomba em Cleveland. Cara, como é difícil. Eu tô de mudança para South Beach, fazer parte do Miami Heat. Mesmo prometendo voltar, LeBron anunciou que estava indo embora. A gente chorou, eu queimei a camisa dele quando ele saiu, fiquei devastada. O quarto dos meus filhos era decorado com fotos do LeBron James. Fiquei furiosa. O que LeBron queria ao sair, conseguiu. Ser campeão da NBA 2 vezes pelo Miami Heat. Com os anéis de campeão no dedo, anunciou a volta. Cumpriu a promessa. Foi uma das melhores coisas que senti no mundo. Eu vim aqui com os meus filhos dar as boas-vindas. O Cleveland formou o grande trio, com LeBron, Kevin Love e o armador Kyrie Irving. Playing with Bron is awesome. You learn so much. Jogar com o LeBron é incrível. Eu aprendo muito. Não apenas no aspecto profissional, mas como dar o gás todos os dias. O gás e a combinação de talentos levaram o Cleveland à final. Os caras que nasceram na mesma maternidade ficaram frente a frente. O choque de craques mexeu com as torcidas, com a própria NBA. Ao fim de 6 jogos, título para o time da Califórnia, para Stephen Curry. No ano seguinte, o caminho dos dois novamente se cruzou na decisão, onde Curry chegou outra vez como o melhor da temporada. Pela primeira vez na história de forma unânime. E o Warriors com um novo recorde de vitórias. O Golden State abriu 3-1. Faltava apenas uma vitória para o bicampeonato. Só uma pessoa poderia conseguir uma virada improvável, inédita em finais de NBA. LeBron foi mágico. 41 pontos em 2 jogos seguidos. O Cleveland empatou. E no fim do último jogo, contou com a habilidade de Kyrie Irving. Marcado por Stephen Curry, ele fez a cesta de 3 definitiva. Cavaliers campeão. Foi incrível, cara, ter a confiança dos meus companheiros e ser capaz de fazer o que fiz. Foi inacreditável e eu não vou esquecer. It was unbelievable and I'll never forget. Cleveland! This is for you! Depois dos duelos históricos, os nomes de LeBron e Curry passaram a andar lado a lado. We've had, 2 good battles against, Cleveland the last years. Nós tivemos 2 boas batalhas contra o Cleveland nos últimos anos. Nenhum de nós dois quer ficar para trás. I don't have a rivalry with Steph Curry. There's no way you can say, eu não tenho rivalidade com o Stephen Curry. Não há nenhuma possibilidade de comparação. Larry Bird versus Magic Johnson. Tantas outras rivalidades. E incluir LeBron contra Curry. É até desrespeitoso com esses nomes. Não estamos nesse nível. Não dá para nos colocar nessa categoria. Impossível. It's impossible. You can't do it. Será mesmo? Porque agora, pelo 3º ano seguido, a final se repete. Golden State contra Cleveland, Stephen Curry contra LeBron James. O destino de rivais traçado na maternidade. A NBA chega aos 70 anos com a mesma essência de quando começou. Rivalidade, competitividade e talento. Naturalmente, o negócio mudou muito. O jogo que era local, regional, virou continental, global. Isso é espetacular para os negócios, porque você ter bilhões de torcedores no mundo todo é melhor do que ter milhões de fãs americanos. A liga pretende investir ainda mais nos e-games, os jogos eletrônicos. Eu estou cobrindo a NBA desde os anos 70. E a mudança não foi apenas no estilo de jogo, mas no marketing, na marca,
na popularidade do esporte. O jogo está ficando melhor porque não temos só americanos. Tem atletas da Espanha, Itália, Brasil, Argentina. O mundo todo agora está vindo para a NBA. Isso é que faz o jogo melhor. O que pode melhorar daqui para frente? Cara, eu não sei exatamente. Mas acho que com caras que podem criar, arremessar, que sejam bons em tudo. Mas tenho certeza que a gente vai continuar inspirando pessoas de todo o mundo.